Olá você, amigo, amiga enxadrista, tudo bem? Episódio 2, Percepção, Xadrez em Foco, Psicologia, Pedagogia, ou seja, didática aí em favor de melhorar o seu nível técnico, a favor do seu xadrez, para você, inclusive... Ô Herzog, você sabia que inventaram um termo esses dias para o xadrez aí, o tal do despiorando? Para você despiorar o seu xadrez? Herzog, tudo bem? Muito bem-vindo. Gratidão, Gerson. Gratidão, amigo, amiga enxadrista que nos acompanha aqui. Pois então, despiorar o xadrez é essencial, né? Porque muitas vezes a gente não tem aquela confiança de que pode melhorar, né? Então vamos começar despiorando, né? Nossa série do xadrez em foco contribui a esse e vários outros objetivos, integrando pedagogia, psicologia com o universo do xadrez. E hoje parece que teremos uma partida inigualável, né? Exatamente. Olha aí, se você não tá sentadinho, cinto de segurança você não vai ter aí, claro, né? Você tá na sua poltrona e tal, mas ó, segura aí bem que nós vamos chacoalhar a coisa que hoje esse tabuleiro vai pular peça para tudo quanto é lado, porque nós vamos estudar o Nesmetidinov, o Rashid, ali da época do tal, e o Chernikov, uma partida jogada em 62. Mas é uma partida linda, partida maravilhosa. E veja, quando joga a siciliana E4, C5, cavalo F3, cavalo C6, D4, você toma D4, cavalo D4, já vai abrir a siciliana. Quer dizer, isso já tem chance de ter mais linhas abertas, mais ataques. E a partida vai ficando com um ar assim mais emocionante. Aí G6. Se jogar no segundo lance, é a siciliana dragão, hiperacelerada. No quarto lance, é acelerada. E aquela normal, professor? Quinto lance, que é a dragão normal, a dragão clássica. Cavalo C3, branco segue desenvolvendo, bispo G7, bispo E3. Existe uma pressão, então, rápida sobre D4, que não tem o cavalo F6. E qual que é o mote da coisa? O que, que as pretas querem fazer? D5. Cavalo F6, bispo C4. Esse bispo C4 aí nós estamos vigiando o quê? O D5. Rocou, bispo B3 e cavalo G4. Vamos fazer a primeira parada aqui então. Rejogue esse cavalinho em G4 aqui, parceiro. E aí, que jogada diferentona é essa? A peça tá ali de graça. O que é que você tem de percepção aí para contar para a gente dessa situação que se apresenta no tabuleiro agora? Mas então, pessoal, nós veremos uma partida que desse ponto em diante será de fortíssimas emoções. Por isso mesmo, antecipadamente e preocupados, né, com a vossa saúde, né, nosso professor Gerson aconselhou a puxar o cinto, tomar os devidos cuidados, certo? Porque o que se verá desse ponto em diante é algo realmente extraordinário, né? A nível de percepção, nesse momento, a gente tem um jogo tradicional dentro do que essa abertura costuma exibir para nós, né? E o professor Gerson bem explicou didaticamente, pedagogicamente, o que enxadristicamente se conhece sobre esses lances até aqui. Nosso jogador de pretas, Chernikov, propõe com esse lance uma jogada que deixa esse cavalo solto ali, ao vento, mas há um propósito de criar a atenção da dama branca, que é uma das peças que exerce uma ação sobre a casa D4. Se a dama vem a capturar o cavalo de G4, ela não vai estar contribuindo para a defesa, né, do ponto D4, junto com o bispo, e o cavalo poderá ser recapturado. É o cavalo que está agora em D4, cavalo branco, né? E, de outra forma, ainda em relação ao mesmo tema, o cavalo de G4 ameaça o bispo de E3.
Então é praticamente assim, não diria que forçado, né? Mas obriga a branca a tomar uma decisão, né? E como reagir, né, a lances que nos colocam diante da obrigatoriedade de fazer algo, né, que a princípio não estava ainda nos planos. Aqui na partida, Rashid escolhe capturar. Exato. Aí fez lá dama G4 e é o que o Herzog colocou mesmo. Esse bispo aqui é o coração da posição aqui na siciliana aberta, porque protege o centro e ataca a ala do rei. Então, se por acaso aqui, quando fazesse, e a ideia era tomar aqui em D4, quando fizesse a captura em G4. Se faz cavalo C6, aí leva esse intermediário, não vai tomar em C6, vai tomar em E3. E o que acontece? Aquele bispo fortão que o Herzog assinalou, olha só, ele está fora. Então, realmente não tem outro caminho que a tomada, e o Rashid tomou em G4. Bom, aí, depois de cavalo D4, a gente fica em dúvida. Puxa, mas cavalo D4 e agora? Vou jogar bispo toma D4 ou vou deixar ele levar esse bicho B3? Aí fica uma dica para você. Esse bispo de casa clara, ele nasceu para morrer. Não tem bom, todo mundo nasce para morrer, mas esse aqui vai morrer mais cedo. Porque, veja, nas posições que ele está na diagonal normal, uma clássica, por exemplo, com o bispo aqui, ou se está jogando um ataque inglês, que ele nem sai, né? A característica do ataque inglês é deixar o bispo em F1. Quando uma peça chegar em C4, então você tem às vezes cavalinho que passa e chega aqui, esse bispo é que mantém a vigilância dessa casa. Então, se é para ir embora, vai sempre esse bispo, seja em C4 ou quando ele se instala ali em B3. Então, você não vai dar bola para esse ataque do cavalo. Se tomar, vai tomar de A, peão lateral tomando peão mais central, né? Sempre de A para B, de B para C, de C para D. Dama H4, porque ele estava querendo tirar, né? Tirar esse peão e o bispo atacava a dama. Aí já gerou ameaça onde? Ó, H6. Aqui eu tenho um adendo para fazer, que seria assim, de ponto de vista, nós vamos ver na coluna E 2 peões que vão estar prontos para serem tomados, mas a princípio nunca vão ser tomados. E esse também é um fator extraordinário dessa partida. Exatamente. Aí rocou, quer dizer, prioridade no começo da partida. Ó, esse verdinho aqui é porque é uma briga pelo território. Ou seja, no começo, o verdinho, ou seja, o E4, D4, caminhando as peças para aí, ou os próprios peões, é uma briga por território. Depois, você tem aqui, nesse laranja aqui que eu destaquei, uma necessidade de tirar as peças para fazer o roque, ou se fosse para lá da dama, do outro lado. E por fim, esse azul é para completar o desenvolvimento. Então, se eu dividir em 3, o verdinho é a prioridade rápida ali da partida, porque senão o outro domina o centro, você não tem como brigar por ele. Não ser um centro hipermoderno, que você vai jogando pelas laterais, as peças já ficam, os fianquetos já ficam prontas para isso. Mas veja, briga pelo centro, o verdinho. Depois, o laranjinha aí, para poder buscar a segurança do rei. E terminar o desenvolvimento da ala da dama por conta de que todas as peças devem chegar para o meio jogo prontas para luta, prontas para brigar. Então, bispo F6, e aqui é um momento que você deve ficar aí bem preso à sua cadeira, que você vai levar um susto agora. Herzog, inclusive não foi eu que selecionei essa partida não, foi o Herzog. Eu escolhi uma parte ali dos nossos estudos, dos temas, né, e partidas, outras coisas o Herzog escolheu. Veja, essa partida aqui, quando você viu esse lance, Herzog, e a tomada agora é aqui, dama, toma, o que você pensou desse lance? E a partir
daqui, né? A partir daqui, quanta coisa ali a gente tem. Dama toma F6. E agora, seu moço? O que você tem para contar para a gente aí em termos de percepção, de ideias dessa posição? Por que uma dama de 9 pontos, o Rashid resolveu sacrificar por um bispo de 3? Pois então, essa partida é uma partida que o pessoal de casa já pode até ter visto em outras produções, né? Que é uma partida inigualável, né? Já foi tema mesmo, né, de outras produções aqui no Brasil, e cada uma abordando nela, né, com o seu entendimento, claro. E esse lance ele chama a atenção, porque eu vou até brincar com você, amigo de casa e meu estimado professor Gerson. Aqui foi como se o Rashid transcendesse, né? Porque, via de regra, a gente não vai querer entregar uma dama de 9 pontos aqui, né? Por um bispo de 3. É uma diferença de 6, né? Matematicamente, isso não parece viável, né? Mas, como a partida vai mostrar em seguida, filosoficamente, enxadristicamente, espiritualmente, né? E de outras maneiras, no fim das contas, pareceu ser o certo, né? Mas, diante de uma percepção como essa, né? De que poderia se sacrificar a dama ali, né? O que fazer, como se posicionar, como se envolver, né? O que o Rashid fez de diferente do que normalmente os enxadristas amadores e também grandes mestres fariam, né? Foi arriscar tudo em cima dessa casa F6. Porque, a princípio, essa troca, né, que tematicamente é desfavorável, estrategicamente parece ser sustentável. E ele decidiu acreditar nisso. Se ele não fizesse isso, né, o que possivelmente aconteceria, né, você já viu em outros canais aí que a tendência era de existir repetição de lances, né, parte, né? Porque, por exemplo, assim, essa jogada é isso que o Gerson está mostrando agora, repetiria, assim, seria um exemplo de como poderia se repetir, né? Então, inclusive, analisando a posição, a dama preta protege em H5, né? Então, supondo que existisse uma forma, né, de se criar ameaças ali, ainda que se criassem, né, a dama depois voltar ali e defender. Então, Chernikov estava preparado, né? E aí, aquele peão de E7 e o de E4, que nós vamos estar abordando em seguida, né, eles vão fazer parte de uma transformação central, né, na região que o Gerson apontou. Então, a grande sacada do Rashid foi que ele conseguiria, esse sacrifício de dama, mudar a história da estratégia da partida. Porque, a princípio, isso aqui é quase um jogo de compadre, o que está acontecendo aqui. Dá para empatar em seguida. Ele, com esse sacrifício, ele revoluciona toda a história da partida. Como diria, né, o Valery Bain, né, ele fala que a tática, né, o sacrifício, né, o movimento tático, ele é algo que revoluciona as coisas. Qual o resultado imediato disso? Né, esses peões dobrados ali. Né? Só que, ao mesmo tempo, repara nesse cavalo que o Gerson acaba de mexer, o cavalo preto. Para onde ele pode ir? Né? Ele não tem mais nenhum lugar assim que ele consiga ir, que ele faça parte ainda de um ataque. Né? Ele pode recuar para C6 ou fazer o que ele fez na partida. Vai dar um cheque, depois nós vamos ver. Né? Mas aí, esse cenário, né,
preta não jogaria um próximo lance que não fosse a recaptura dessa dama deixando o peão em F6. Perfeito. Então, talvez agora ou depois tem que fazer. Inclusive na percepção prática do jogo dele, né? De que o oponente tinha um tempo com essa recaptura e ele teria tempo suficiente para organizar algo. Né? Então, quando ele fez isso ali, sim, tem o sacrifício, ele não deu a peça, porque viu que a perderia. Né? Ele deu a peça pensando na exploração. Inclusive, vou pedir para ti marcar, Gerson, diagonal A1, H8. Tá? Tanto faz por onde tu começar. Que, a princípio, desde o início da partida, é o tema estratégico principal, é o território onde o jogo está sendo jogado. Então, quando ele faz esse sacrifício, é que ele ganha poder nessa. Nós vamos ver isso em seguida. Legal. Se tomasse direto, e aí parte desse material cedido, do que a gente falou, de dama toma, bispo 3 pontos. Agora já recuperamos mais 3, 6. Aí tá dobrado, tá isolado, atrasado todo o desenvolvimento, só tem a dama jogando, mas o bispo tá forte. E é exatamente a diagonal que o Herzog comentou, que é a diagonal aqui que vai ter uma briga por ela, é a diagonal chave do processo. Então, o que o Oleg faz? Ele joga cavalo E2. Então, esse cavalo, ele vai atrasar, digamos assim, a sua ida para D5, né? Porque agora vai tomar, aí o cavalo tem que voltar, é como se você conseguisse ali retardar um tempo, mas a casa tá ali o D5 e nós vamos bater nisso agora. Torre E8, atacando o E4, e aí cavalo D5 envolvendo tática. Olha lá. F6. Então, se por acaso tomar, leva... Sim. Repare como esse peão ficou venenoso agora, né? Exatamente. Aí ele teve que defender, bispo D4, ó. Aquele momento lá, né, se tivesse tomado direto, teria bispo toma D4, então estaria apontando. Aí isso aqui é bacana, né, da estratégia e da tática, porque a estratégia você tem um plano, que é pressionar F6. Ah, mas o cavalo iria rápido lá, ele foi para E2. Puxa, ele fez a manobra e volta, porque ele sabe que é aqui que ele precisa atacar. O bispo estava aqui, ele poderia ter ido direto. O adversário não deixou, não tem problema. Está lá o alvo e ele vai em cima. Rei G7, torre de AD1. Jogue. Agora é com você. Esse torre de AD1, comenta ele pra gente aí também. Aspectos psicológicos aqui que você está conseguindo perceber dessa posição. Sim, e vou falar na perspectiva nossa, né, de jogador de xadrez, e principalmente quem pratica um xadrez amador, que nem o meu, por exemplo. A gente quer sempre atacar e atacar e atacar, e às vezes a gente, principalmente quanto mais iniciante, mais se verifica isso, a gente às vezes ataca com uma peça só. Só que, nesta partida, a peça de maior poder, né, já saiu do jogo. Né? É como a gente imaginar um Brasil, né? Imagina a Copa de 62, daqui a pouco os brasileiros se viram sem o Pelé. Ah, tinha Garrincha, tinha... Como é que era o nome dos outros? Tinha Didi, tinha vários, né? Milton Santos. Então, o pessoal tinha uma equipe, né? E aí, esse torre de AD1 é um aumento da força ofensiva da branca, porque ela vai precisar, né? As peças mais fortes, né? No caso, a peça mais forte das brancas, a dama não está mais no jogo, né? E, inclusive, a nível de percepção de jogo, quando se consegue essa torre para cá, repara no bispo
e na torre de A8 das pretas. Não estão jogando ainda, né? Então, se você consegue aumentar a sua força enquanto o outro está parado, como no caso aqui, você vai perceber a sua vantagem técnica aumentando, né? E a sua vantagem de força também aumentando. Você vai ter uma condição melhor de receber os próximos lances, né? de ter lances bons para fazer em seguida, jogando a iniciativa, inclusive. Né, professor? Exatamente, e algo importante, né, para a gente observar é que assim, ele tem uma dama de 9 pontos e a gente só juntando essas duas aqui que ele não tem, né, o adversário não tem, se já tem 6 pontos, se considerar o bispo como 3,5 nas posições abertas, né? O que é uma posição aberta? Lá no Capablanca, Fundamento do Xadrez, ele fala, olha o centro, olha as alas. Se tiver peões em ambas as alas e a região central estiver mais aberta, você tem bispo mais forte que cavalo. E aí é aquele caso que a gente fala do bispo 3,5. Então, 6,5 por 9. Porque se a gente olhar esses peões, o que acontece com esses peões aí? Tá igual, né? Ele tá dobrado lá, mas sai um peão de um lado e sai do outro. Então, é realmente, por isso que essa partida é maravilhosa, é realmente só um bispo e cavalo contra a dama. Mas veja que o Herzog comentou, praticamente só tem a dama jogando. Esse não está jogando, não está jogando, e esse ainda está preso. Quando a gente estuda o xadrez vitorioso, que teve os 5 volumes traduzidos, 2 deles, Seirawan e Silma, que é o de estratégia e tática, no de estratégia, você tem lá a perspectiva do alvo. Então, como que eu jogo as minhas peças? Qual que é a minha orientação para elas? Estabeleço um alvo. E aqui é esse alvo, torre de AD1, D6, o que ele quer agora? Torre D3. E esse torre D3, ele vai fazer o bispo D7, ó, F3. Onde é o alvo? F6. Quando tomar em F6, se recuperar ali com a torre, já está caindo qualidade. Então já está muito próximo da questão posicional, né, que está boa aqui, se aproximar também da material. Porque onde é que está a compensação das brancas pelo material cedido? Atividade das peças, estrutura toda destruída, quebrada das pretas, né? Peão isolado em D6, peão dobrado em F. Só que tem um desequilíbrio grande de material. Quando tomar em F6, a ideia, se as pretas tomarem com a torre, você já tem uma aproximação. Aí no tabuleiro não tem a dama do branco, mas tem o equivalente, né? Se ganhar a qualidade. Seguindo lá, bispo B5, bispo C3, tá com a dama bem posicionada ali, teve que reagrupar, teve que voltar para D8, e agora fez o cavalo F6, e aí cabe mais um comentário aqui, olha que coisa impressionante. O bispo de B5 ataca F1, o que a gente está imaginando? Que ele vai tirar. Ele vai tirar a torre, mas não tira. O Rashid faz cavalo F6. E, curiosamente, bispo E2, cavalo H7 e rei G8. Herzog, conta para o pessoal por que não dá para tomar aqui. E qual a impressão que você está tendo aí desse momento do jogo? Qual que é o problema imediato ali de rei toma o cavalo? Vai desproteger o quê? Pois então, se esse rei captura o cavalo, ele abandona o contato que ele está tendo agora com o peão de F7, né? E ele vai poder ser capturado pela torre branca com cheque, né? Vindo a perder a torre preta em seguida, porque este mesmo peão de F7 é quem agora protege a torre de E6. No xadrez, assim como na vida, é importante a gente prestar muita atenção às conexões, certo? Então, por exemplo, esse cavalo, ele não foi oferecido, ele foi oferecido em sacrifício dessa forma, com o objetivo, né, de seguir colocando ações na região aí da casa F6 e F7. O Rashid poderia ter abordado
a posição com uma ideia diferente, por exemplo, um cheque duplo do cavalo em H5 ali, né? Por exemplo. Isso, duplo cheque aqui. Só que isso ali, talvez, no fim das contas, se tornasse menos funcional, né? Seria menos funcional porque ele não consegue capturar F7, ele só consegue, assim, de produtivo, ou jogar um cheque de cavalo em F6 de novo, que não vai resultar em nada, né? As pretas vão capturar a torre de C3, no caso F3, que ele não quer que capture, né? Então, quando ele sacrifica em H7 ali, além de criar uma fortíssima ameaça, ele recupera mais um peão, né? Então, o que de extraordinário ele está fazendo né, uma dama de 9 pontos parecer valer, que ele deu, né, uma dama que ele deu de 9 pontos, matematicamente parecer que nunca fez falta, né? Ou que o adversário nunca consegue equilibrar esse desequilíbrio. Existindo, mas ele nunca é sentido, né? Então, essa é uma parte a nível de percepção que extrapola um pouco o que normalmente a gente pensa no xadrez, e esse é um jogador, assim como outros, né, como Tal, como Stein, né, tinham essa habilidade de fazer isso, né, de transformar a maneira como a gente percebe as variáveis do xadrez. Perfeito. Aí seguiu, torre H3, uma das torres ali, né? Ele já salva e justo aqui vai participar do ataque. Torre E5, aquela diagonal fatídica aqui que o Herzog já tinha assinalado, que a todo momento está acontecendo ações nela, o branco querendo aproveitar, as pretas tentando dificultar. F4, olha lá, quer tirar mesmo a torre dali. Bispo F1, rei F1, torre C8, e aqui vem uma jogada curiosa, porque ele está querendo tirar exatamente a força desse bispo nessa diagonal, fazendo uma devolução de qualidade, fazendo torre toma. Mas o branco não deixa, saca isso e não deixa. B5, cavalo G5, torre C7, defendendo o ponto F7. E agora vem aí uma posição linda de arremate, conforme a gente vai ver agorinha. Herzog, vamos lá, nossa penúltima intervenção aí, depois nós vamos para as considerações finais, encerrando aqui o segundo episódio. Pois então, aqui entra a genialidade desse jogador, como você vai conferir em seguida aqui, né? Você pode analisar que nós temos uma posição agora, a qual a gente chamaria, né, dentro de conceitos estratégicos, né, de ilhas de peões, né? Então, a preta está toda espalhada, sem conexão alguma, toda desordenada, e só quem tem, né, alguma ordenação é a branca, né? E é uma ordenação ali, uma conexão entre as peças muito bem distribuída, né? Existiu esse cheque aqui ao rei para movimentar ele, né? E para fazer, né, uma combinação lindíssima que nós testemunharemos em seguida, né? E isso é uma técnica, né? Combinar as ações para vencer o jogo, né? Que aqui no caso ele usou para diminuir ainda mais a força do oponente, né? E ele poder trabalhar no sentido de converter a vantagem que ele vai conquistar agora, com a combinação. Perfeito. Vamos lá. E lembrando que o tema deste episódio é percepção. E aí é quase um negócio assim mais espiritual, digamos, em alguns momentos, né? Tamanha a intuição, tamanha essa força, digamos assim, mais
até explosiva ali de ataque, e não dá para calcular tudo. Muita coisa aqui é intuitiva. Então vamos lá. Torre toma, ó, torre H8. Uau, torre H8, lindo demais. Rei toma, cavalo, dá o triplo, rei H7, cavalo D8, torre E4, e aí vai ser essa luta. Vai ser essa luta aqui de bispo e cavalo contra torre. Nós temos 6 peões, o outro tem 4 peões, então bispo e cavalo já é superior normalmente à torre. E aqui a gente tem 2 peões, né, a mais. Cavalo C6, protegeu o D4. Torre F4, cai um peão, rei E2, mas aqui ele se rende porque uma técnica apurada, né, como tinha o Rashid, isso aqui ganha fácil, não tem nem esperneio em um nível profissional de xadrez. Bom, vamos fazer agora o nosso fechamento, as nossas considerações finais dessa partida maravilhosa. Começa aqui o Herzog e eu faço o fechamento. Vamos lá, considerações finais aí dessa partida linda do Rashid. Certo. Muito bem, então, pessoal, aqui a gente viu uma coisa muito interessante sobre percepção, né? Que tudo é o que parece, mas nem tudo é o que parece ao mesmo tempo, né? Tudo é e não é o que parece, né? Quando houve aquele sacrifício de dama, né, a vida se transformou sobre o tabuleiro, né, em cima daquele tema estratégico, né? Então, o que o Rashid conseguiu foi trazer o Oleg para um tema que ele viu, né? Colocou a atenção toda ali onde ele sabia, né? Onde ele estava pronto para dominar, né? E ele fez isso com maestria. Via de regra, isso é algo que a gente pode estar buscando também nas nossas partidas de torneio. E para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa entender muito bem do jogo, primeiramente, né? Mas também de nós mesmos, de como funciona nossa percepção, que tipo de detalhes nos chamam mais atenção, como a gente reage a eles. Então, um dos objetivos dessa série é ajudar você com isso, e assim também é o objetivo do meu trabalho lá no canal. Assim como é o objetivo, né, do professor Gerson, iniciar você com o que melhor existe aí de conteúdo sobre xadrez, para que você entenda bem sobre o jogo também, né? A junção desses fatores pode ajudar você a performar melhor, né, e chegar à excelência no seu xadrez. Para fechar aqui, primeiro vou lembrar você aí que esse vídeo fica no canal do Herzog, as Soluções Criativas, e também no Clube de Xadrez Online, através do movimento Pro Xadrez. Então, vai aí, dá uma olhadinha se está vermelhinho, não inscreva-se. Se tiver vermelhinho, que você não está inscrito. E se tiver já inscrito, olha se todas aquelas notificações estão ativadas. Porque sempre que o Herzog ou eu postarmos um vídeo, você corre aqui para os nossos canais e vai acompanhar a novidade. Vou deixar uma frase aí do bruxo do xadrez, o Brewster. Ele falava que xadrez é imaginação. Não tem coisa mais imaginativa, criativa que essa partida que o Herzog escolheu aqui para hoje. Vamos em frente, rumo à excelência no xadrez. Valeu, pessoal! Valeu!